Bom dia, gente, tudo bem? Que a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Meu nome é Mônica e aqui nesse canal nós fazemos devocionais diário, né? Falando sobre versículos bíblicos e pedindo ao Senhor para Ele falar com a gente naquilo que devemos meditar nesse dia. Hoje eu vou ler para vocês Lucas capítulo 17, versículos 3 e 4, o qual fala sobre o perdão. Aqui o Senhor Jesus, ele estava ensinando os seus discípulos, né, aqueles que caminhavam com ele, referente ao perdão, porque sabia que eles iam lidar com muitas pessoas, ia passar por muitas situações, então ele estava ensinando para eles referente ao perdão, tá? Aqui fala assim: olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo, arrependo-me, perdoa. Aqui o Senhor Jesus então estava ensinando os discípulos dele referente ao perdão, né? Ele estava preparando os discípulos, estava ajustando o coração deles, ensinando que viver no reino de Deus a gente só consegue com perdão, né? Então trazendo para a nossa vida hoje. O que o perdão ele traz pra gente, né? Às vezes você tem guardado dentro de você uma mágoa, um ressentimento de alguém que te feriu, de alguém que falou uma palavra que você não gostou. E a maioria das vezes que a gente se ofende é com alguém de muito perto de nós, né? Porque se você pensar uma pessoa de longe, você pegou um ônibus, a pessoa te ofendeu, te falou um monte de coisa, e ficou ali, acabou a hora que você desceu do ônibus, você nem lembra. Né? Você não vai ficar remoendo aquilo porque você nem conhece a pessoa, foi um momento, você ficou com raiva na hora, mas depois passou. Agora, quando é alguém do seu meio, alguém de dentro da sua casa, algum familiar, algum amigo, quando ele fala alguma coisa que realmente te machucou, aquilo você vai remoendo, você alimenta, né? Porque é de uma pessoa amada, é de uma pessoa que está muito perto. Então a mágoa, ela cresce ali. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, a gente não pode deixar a mágoa criar raízes, né? Então o certo seria a gente já resolver ali na hora. E aí o que o Senhor Jesus ele fala aqui pra gente, né? Que perdoar é uma decisão, não é um sentimento. Ah, mas a pessoa fez isso e aquilo, eu não tenho vontade de perdoar ela, eu quero que ela morra e a notícia corra. Gente, só que o Senhor Jesus ensinou a gente a perdoar. Ele falou que a gente tem que perdoar 7 vezes 7 no dia. Então, independente do que a pessoa fez, nós temos que aprender a perdoar. Perdoar é uma decisão, não é um sentimento, não é fácil, mas nós temos que aprender. Porque o perdão, ele liberta. O perdão, ele liberta quem perdoa, né? Não é a pessoa, o ofensor que vai ser liberto, não é você que não perdoa, é você que está crescendo, fazendo essa mágoa crescer, criar raízes, sabe? Que a mágoa, ela vai te adoecer, ela adoece seus ossos, ela adoece a sua mente, ela adoece a sua carne, ela te adoece, ela te dá uma depressão, ela te dá um sentimento de vingança, e a vingança não pertence a nós, somente a Deus. Então nós temos que aprender a perdoar, né? Perdoar, gente, ele não muda o passado, mas ele cura o nosso presente hoje, ele cura o nosso coração, porque perdoar é uma decisão, tá? Então todos nós aqui na Terra, nós magoamos alguém e nós fomos magoados por alguém. O nosso dever é perdoar. Vocês lembram daquela história de José do Egito? Os irmãos deles fez muitas coisas para ele, não tratavam ele bem, não gostavam dele, ainda venderam. Antes disso eles pensaram em matá-lo. Acabou, não matou, mas venderam eles como escravo. E lá na frente o Senhor mudou a sorte de José e ele veio perdoar os seus irmãos. Vocês acham que foi fácil, que foi assim? Não, com certeza não foi, mas é uma decisão. Ele perdoou e ele entendeu que aquilo Deus permitiu acontecer para o crescimento dele, porque mais tarde ele iria salvar a vida dos irmãos e da família, né? Então nós temos que aprender a perdoar. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele estava na cruz do Calvário, ele estava pregado na cruz, ele estava ali sendo ridicularizado pelas pessoas, ele estava sendo humilhado e ele olhou para o céu e falou: Pai, perdoai-lhes. Gente, é muito forte. Quem sou eu e você para não perdoar o nosso irmão?
Se Jesus ele nos perdoa, toda hora que a gente faz alguma coisa, se a gente se arrepende, chega até ele perdoa. Ah, mas o meu irmão não se arrependeu. Mas nós temos que perdoar do mesmo jeito. Vai libertar você e não ele, não ele. Aqui o perdão nós não estamos falando do outro. O perdão ele fala de nós mesmos. A partir do momento que eu e você aprendemos a perdoar, nós somos livres. O perdão ele liberta quem perdoa e não o ofensor. Então somos nós que deixamos de ser escravos, tá bom? Que o Senhor Jesus ele consiga te ensinar a perdoar, que ele consiga fazer você enxergar. Se você tiver alguma mágoa dentro do seu coração, que ele consiga limpar essa mágoa, fazer você tomar essa decisão, porque essa decisão te liberta no dia de hoje. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, com a sua família e com tudo aquilo que leva o seu nome. Que Deus abençoe e até amanhã.